né, Sônia? Muito boa tarde. Boa tarde, Virginia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos conversar sobre essa peça de teatro maravilhosa que Taubaté está recebendo. Com muito prazer. Estamos aqui com a Aline Santiago, isso mesmo, né, Aline? Seja muito bem-vinda. Vamos conversar sobre aparelhos auditivos, sobre os sintomas que as pessoas têm para perceberem aí a falta de audição e quando elas precisam, na verdade, estar buscando, né, ou buscar um aparelho auditivo. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada por ter vindo, prazer. E a nossa queridíssima Sueli Barati, vamos conversar sobre relacionamentos, sobre traição e perdão. Isso mesmo, Sueli? Isso mesmo. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde aos ouvintes. Esse é um assunto que, infelizmente, faz parte da vida de muita gente, né? Muito pano triste, pra manga, né, Sueli? É triste, é doloroso, mas a gente precisa superar. Não tem outra saída, né? Tem que superar. Vamos destrinchar esse assunto. Verdade. Aline, mas eu queria conversar com você. Você é fonoaudióloga, não é isso? Isso, fonoaudióloga. E você está à frente da empresa Starkey, que é uma empresa de produtos auditivos de origem e direção americana, isso mesmo? Surgiu quando? Ela tem 50 anos nos Estados Unidos. No Brasil é novinha, como uma multinacional só tem 15 anos. Mas até que é bastante, Sim, né? Novinha pra mim são 2 anos, 1 ano, 2 anos, 15 anos até que já é bastante. Muito chão pela frente. Tem. A Starkey traz tecnologia de ponta. Então é muito importante porque a gente trabalha com a reabilitação da audição. Não é simplesmente uma loja de aparelho que vende, a pessoa vai embora. Como comprar um celular. As pessoas que não se utilizam de aparelhos auditivos ou que os familiares não precisam, elas não sabem muito bem como funciona isso. E muitas vezes a perda de audição ela está ligada com muitas patologias que causam depressão, até mesmo Alzheimer, demência está ligada à perda auditiva. A pessoa deve se sentir isolada, né, Aline? Sim. Né? Porque ela não consegue ouvir, ela não consegue interagir com o meio ambiente, com a família, com os amigos. Então ela vai ficando cada vez mais isolada, é isso mesmo? Começa a deixar de ir nas festas, nas reuniões, porque não consegue conversar, não consegue compreender, muitas vezes se isola. Olha que judiação. E aí, como é que ela faz? Ela vai até a loja e ela faz um teste de audição? Isso. A gente faz uma avaliação. Normalmente as pessoas vão ao médico primeiro e o médico encaminha. Certo. Então, muitas vezes chegam os pacientes lá perdidos. Olha, não sei o que está acontecendo. A gente faz a avaliação, vê a necessidade de procurar um otorrinolaringologista, que a gente trabalha junto com a gente, e ver qual é o melhor aparelho para a pessoa. Hoje a gente tem aparelhos invisíveis, que mesmo? A estética é muito importante ainda. Então não é mais aquele aparelho antigão que a gente via atrás da orelha da pessoa? Não, bem pequenininho. Eu até falo, não conta pra ninguém. Vamos ver quem que vai adivinhar que tá com o aparelho. E a pessoa, você consegue visualizar a diferença na pessoa logo que ela começa a ouvir? Muito. Eu sou muito emoção, né? Então muitas vezes a gente chora junto. É muito deve ser muito lindo. E a família vê a mudança de um dia pro outro. Sim, porque volta ao mundo, né? Volta à vida, eu acho. Mas quais são os sintomas, né, que a pessoa apresenta que faz com que ela perceba, ou a família perceba que ela está com uma perda auditiva grave, né, a ponto de precisar realmente aí do aparelho? Ou só a grave ou aquela mínima também pode usar aparelho? Não, a gente tem colocado aparelho quanto antes. A orelha só escuta, quem entende é o cérebro. Então, quanto mais demora para colocar um aparelho auditivo, mais piora essa inteligibilidade de fala. Então, é muito importante o quanto antes colocar o aparelho. Olha, bem interessante. Então, muitas vezes a pessoa começa com que, não consegue compreender, escuta, mas não entende. Ela esquece como se fala? Sim. Esquece. Eu acredito que muita gente, você já tenha visto aqueles velhinhos que começam a falar tudo distorcido, falar errado. É porque não escuta. O cérebro joga fora o que não precisa. Então a pessoa começa a falar errado. E para ela retornar a fala,
precisa, às vezes, de acompanhamento de um fonoaudiólogo? Sim, a gente faz todo esse acompanhamento. Faz Não tudo? é só, eu não gosto muito da palavra loja, porque a gente não vende aparelho. A gente faz a reabilitação da audição. Então a gente escolhe o melhor aparelho, porque a gente tem muitos tipos de aparelho, e faz adaptação. Aí a pessoa vê qual que é o melhor aparelho. A gente vai testar vários aparelhos, porque a gente tem É aparelho igual para óculos. ouvido. É igual óculos, tem a gradação, um ouvido é de um jeito, outro ouvido é do outro, ou é tudo Pela igual? perda de audição. É uma das coisas que a gente olha, a perda auditiva, o tipo de aparelho. Mas a perda de audição causa um desconforto com o som. Então a pessoa não suporta ficar em um lugar muito E barulhento. usa aparelho nos dois ouvidos ou só em um? Tem perda nos dois aparelhos, são nos dois ouvidos. Nos dois ouvidos. E se a pessoa perde um? Aí ela fica com um daquele que ela comprou em 1900 bolinha e o outro aí ela quer comprar só um. Como é que faz? Aí é como se você estivesse usando um sapato velho e um sapato novo. Então é importante a gente equilibrar os dois. Sim, eu mesmo. queria perguntar uma coisa. A partir de que idade uma criança pode usar o aparelho? A partir do momento que apresenta uma perda de audição. Mesmo que seja um bebê? Sim. Bebê Ah, também que pode usar? interessante, Sim, né? a gente adapta Muito aparelho em interessante bebê, isso, olha criança. É muito importante ter a adequação da audição, o quanto antes. Porque quando criança, a gente está falando bem de idosos, né, que vão perdendo a audição, mas a criança, como você falou, né, Sueli? Importantíssimo. Sim. Se ela não ouvir corretamente, né, Sônia, você concorda comigo ou não? Né? Ela não vai conseguir sequer aprender a falar. Não vai muitas conseguir vezes a pessoa acha escrever, que né? tá falando errado. Não vai conseguir brincar. Há um verdade. comprometimento de vida, né? Sim, Pela sim. falta da audição, né? Às vezes a mãe acha que tá falando errado, é bonitinho, você vai ver que tá com perda de audição. Até, vamos dizer assim, como é que a mãe consegue perceber que o filho tem essa perda de audição? Importante, importantíssimo. Tem dúvida? Leva no médico otorrino ou leva lá, a gente faz avaliação gratuita. Olha, gratuito. Sim. Muito bom. Então, se a gente vê que tem algum problema, a gente encaminha. Mas é muito importante o quanto antes. Tem alguma dúvida? Leva, a gente faz essa avaliação. Perfeito. Porque Eu quero perguntar outra coisa. Pergunte. Olha, não é pra você rir de mim, mas é que eu Não. ouvi, então eu vou perguntar. Eu conheci certa vez uma menininha, até amiga da minha filha, e ela era deficiente auditiva e ela tinha os olhos azuis, mas um azul totalmente diferente. Tem a ver com o problema da audição? Só se Disseram for que tinha a ligado- ver. porque tem algumas síndromes que têm coloração do olho diferente. Entendi. Então, não pela cor do olho, mas sim pela síndrome. Tem Ah, algumas sim. patologias que tá. têm perda Então, de audição. Nessa síndrome, um dos sintomas, das características é a perda de audição. Sim, tem síndromes que têm perda Quais? Você auditiva. pode dar um exemplo pra gente? A síndrome de Down, a criança tem De muita. Down? Tem? Tem, Não mas sabia. aí tá ligado Eu sabia a que a infecção de ouvido. tá. A síndrome de Down normalmente tem problema de tireoide, né? Sim, Então, também. mas eu não sabia que tinha também problema de audição. É porque tem muita infecção de ouvido. Ah, Então aí que começa com a pena. infecção a piorar a audição também. Poxa vida. Tá? Tem muitas síndromes. Mas tá bom, daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Quero conversar um pouquinho também com a Sônia Ribeiro. Sônia, deixa eu ver esse cartaz lindíssimo. Gente, olha aqui. O espetáculo A Sombra de um Baobá. Olha que coisa linda. Lobato, Griotes e Griotes, né? Griotes e Griotes. griotes. Griotes e Griotes. Griotes e griotes. Griotes e Griotes. Falei certo? Falou. Muito bom, difícil isso. Então, Lobato, Griotes e Griotes. Isso, mais de um griot, mais de uma griote. O que é griot, Sônia? Griot é um mais alto estatuto na sociedade africana, nas sociedades tradicionais africanas. Se gente. você perguntar, para eu responder a sua pergunta, Sim. se você perguntar nas sociedades tradicionais africanas, quem é mais importante, o presidente da república ou um griot? Um griot. O médico, o juiz, o advogado ou o prefeito? O griot. Né? Por quê? Porque é o detentor dos saberes. É aquele que transmite o conhecimento por meio da oralidade. É o ancião, normalmente? Necessariamente não, isso é Não. estereótipo.
achar que todo velho é um griot. E não é, né? Não, porque todo velho não é um sábio. Tem muito velho ignorante, tem muito Não, novo eu digo com ignorante, né? autoridade, Por aí porque vai. a minha formação é justamente em idosos, em gerontologia. Né? Entendi. Então, isso é um estereótipo, né? Que todo velho é o idoso. Não é isso. Evidentemente que com o passar do tempo a gente vai acumulando conhecimentos. Sim. Todos Mas a nós. sabedoria não é a mesma coisa que Exato. conhecimento, né, Isso, Sônia? exatamente. Agora, o griot é aquele que reúne o conhecimento e a sabedoria. E a transmite por meio da oralidade. Então não tem nada escrito? O griot tradicional é por meio da oralidade, podendo ser a palavra vocalmente proferida ou cantada. Daí o griot cantador e o griot contador. E são através de contos, de fábulas que ele vai contando e vai transmitindo o conhecimento dele ou não? Isso é uma adaptação. Certo. Porque, por exemplo, no Baobá, nós vamos mostrar o ponto de partida do griotismo, que é a República do Mali, no século XII, na África Ocidental, e depois ele vai para a Europa, e lá ganha a roupagem disso que você está falando, rapsódios e trovadores medievais. Entendi. Né? Então, Mas originariamente não é contação de história, é transmissão do conhecimento. Há uma diferença enorme, eu vou pontuar. Você veja bem, todos nós não, mas muitos de nós aprendemos com as nossas avós que Marcelinha é bom para dor de barriga, hortelã é bom para não sei o pra quê. bicha? Isso. Ela é pra bicha. Isso, que tal coisa é bom para isso e assim para Melissa pra acalmar, isso. né? Eu estou dando um exemplo assim no terreno da farmacopeia, né? Certo, Mas que isso é uma chique. transmissão do conhecimento por meio De da avó pra mãe, oralidade. de mãe pra filha, Isso. né? De quem que você aprendeu isso? Não sei. Minha avó, minha mãe falava, minha avó falava, a sua avó, a sua mãe, a sua tia. Cai até no conhecimento Isso. geral, né? Então é isso que é a transmissão do conhecimento, é não confundir com história, com contação de história. Entendi. É quando se transmite o conhecimento, que pode ser de diferentes áreas, né, por meio da oralidade. E a griote é o feminino do griot. Muito bom. Esse espetáculo A Sombra de um Baobá, o protagonismo trata do protagonismo dos negros na formação cultural e social de Taubaté, especificamente? Sim, sim. Muito Até bom. porque foram 26 anos pesquisando Taubaté especificamente. Mas você é fantástica. Eu sou muito fã da Sônia. Ela é realmente uma mulher excepcional, inteligentíssima e detentora de um cabedal de conhecimento assim impressionante, gente. Nós vamos conversar muito mais sobre isso, que agora eu fiquei muito interessada no griot e na griote. Isso. E griote, eu acho que deve ter mais griot do que griote, mas vamos saber disso daqui a pouco, né? Sueli, nós propusemos o tema hoje sobre traição e perdão. Eu iniciei o programa falando sobre o perdão e falando que o perdão ele deve ser construído dentro da pessoa, que é de dentro para fora que ele acontece, e que ele precisa, na verdade, de nós estarmos, da gente buscar vários níveis, né, de perdão até chegar ao final onde você se liberta da dívida. Quando existe no relacionamento uma traição, e eu vou falar especificamente da traição sexual, porque existe a traição da deslealdade, né? Sim. A traição, ela pode ocorrer de muitas formas, até dos sonhos desfeitos, não é verdade? Sim. Mas a traição onde um ou outro, ou a esposa, ou o marido, ou companheira, ou companheiro, que a gente está falando aqui sobre união estável, namoro, noivado, casamento, todo tipo de relacionamento, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, todo tipo de relacionamento onde exista um vínculo afetivo. A gente tem no Código Civil que é um dever do casado e daquele que vive em união estável, ou seja, do companheiro, de ter lealdade para com o seu parceiro, com a sua esposa, o seu marido. Então, isso é da lei. Só que não adianta a lei impor, porque o sentimento humano e o sentimento moral vai muito além disso, não é verdade? Sim. O que você pode dizer pra gente, o que você pode aconselhar para alguém que está vivendo uma situação dessa e gosta ainda do outro, do ofensor, do traidor? O que você pode estar aconselhando?
Primeiro, nós somos muito fracos. Nós já falamos isso aqui na semana passada, nós já falamos sobre isso. Todos nós somos pessoas frágeis. Não basta ter o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que faz parte da lei. Nós sabemos, né, quando a gente se casa, o que a gente promete. Mas, infelizmente, nós somos fracos, nós somos frágeis e nós sabemos que, às vezes, os relacionamentos tomam rumos que nem sempre são os esperados. Como a gente já disse aqui, dentro de um casamento, a rotina mata, a pressa, a correria do dia a dia, as decepções, né? As decepções, né? Às vezes a gente pensa, eu sempre digo, eu não quero ser amarga. O Murilo diz, mãe, não seja amarga. Mas príncipe encantado não existe. Ah, não. E às vezes, faz tempo que a gente entendeu isso, que né? Que bom. E às vezes a gente acaba criando uma pessoa que na verdade não é bem aquilo. E daí no dia a dia... Uma projeção, né, Sueli? E no dia a dia do casamento, o casamento também tem que ser uma decisão. Não vai ser 24 horas um mar de rosas, nós temos consciência disso. Mas muita gente, às vezes, imatura, mais frágil, acaba se envolvendo com outra pessoa. Como a gente já falou aqui, às vezes um amigo de trabalho, a pessoa está mais aberta, tem um amigo que é tão interessante, é tão gostoso conversar com ele tem as mesmas ideias que eu. Às vezes eu tenho dificuldade de me abrir com meu marido, porque ele chega cansado, está preocupado com as contas, não tem muito tempo. E aí já trocou o zap com um amigo, que né? É um perigo, Que né? é um perigo que a gente conversou outro dia, semana Isso. passada. E aí começa a alimentar esse vínculo Com certeza. com O amigo, emocional. o emocional. Porque às vezes você tá ali tão perto do seu marido, mas você não tem esse vínculo mais emocional. Você não fala mais do que você tá sentindo, do que você tá passando. Até porque ele chegou tão cansado do trabalho. O homem é muito prático, ele tá preocupado em pagar as contas, em prover tudo que precisa na casa. E pro homem, namorar é fazer sexo. E pra mulher, não. A gente quer, às vezes, namorar. A gente quer carinho, a gente quer toque, quer uma palavra boa, quer ficar só namorando. E aí, o que acontece? De repente, com essa correria do dia a dia, do trabalho, de tudo isso, a gente tá aqui, tá tão bem, acabam se perdendo. E aquilo que é o mais importante, essa relação, essa conversa, essa intimidade, acaba se perdendo, essa cumplicidade. Porque fazer sexo não significa que você tem cumplicidade com o outro. Você nem tem amor, né? Não. E aí, quando diferente. você se dá conta, você se envolveu com uma outra pessoa, né? Sim. Às vezes é uma pessoa tão simpática, tem as mesmas ideias que você. E você acaba projetando nessa outra pessoa aquilo que um dia você projetou no seu marido, né? No seu noivo, no seu companheiro, e que você percebeu que não é nada daquilo, acabou se decepcionando, por isso você acaba dando trela aí para uma terceira pessoa. E você acaba fazendo a mesma coisa com essa terceira pessoa. E outra projetando coisa, de novo. Sabe, às vezes a gente critica tantas pessoas quando elas acabam se relacionando com alguém, traindo. Ih, tem tanta crítica, todo mundo, né, quer apedrejar, mas ninguém programa, eu vou trair o meu marido ou eu vou trair a minha esposa. As coisas vão acontecendo de gota em gota. Você conhece alguém, você fica amigo, Doses você homeopáticas. conversa. Quando você vê, você já está envolvido. Eu sempre digo, nosso coração é aberto. A gente não sabe, de repente você se dá tão bem, é tão bom conversar com aquela pessoa, até que você começa a sentir falta da pessoa. E quando você se deu conta, a traição aconteceu. Aí é um desastre total, porque quando tudo vem à tona, quando o outro, seu marido, a sua esposa, descobre, e aí você desperta para que o que realmente tem valor é a sua família, a sua vida, aí você cai em si. Aí, né? Aí às você vezes é cai em tarde si. demais, né, Sueli? Mas a gente vai continuar com essa conversa daqui a pouquinho, após os nossos intervalos, tá bom?